Daí o Corinthians já pela Copa do Brasil. O Saravia, Romano, entrou na transição, lateral direito, que inclusive é ex-internacional. O Saravia, ele ficou fora só de 3 jogos, ele parou pouco tempo, né? Então a transição dele vai ser rápida para o retorno. Eu não me arriscaria até, ele poderia até ser relacionado para amanhã. Para começar, eu acho mais difícil. Aí o que pode acontecer na direita? O Mariano foi preservado no jogo de meio de semana. Ele jogou contra o Botafogo e ficou no banco lá contra o Cuiabá. Então ele pode voltar com o Mariano ou até manter o Bruno Fux, que foi elogiado, né? O time jogou bem de novo com o Bruno Fux ali como lateral direito. Na zaga, se tiver alguém para ser preservado, tá na hora do Gemerson, né? Porque o Gemerson vem numa sequência maior. Ele tem a volta do Lemos, então ele pode colocar, por exemplo, o Lemos e o Nathan Silva, que foi bem elogiado na entrevista, inclusive, pelo técnico Cudê. E na esquerda, o Rubens deve voltar, porque ele foi reserva lá no jogo contra o Cuiabá. O meio de campo, Batalha vem numa sequência aí que ele não vinha tendo, né? Então, vamos ver o que ele pensa pro Batalha. O Otávio tá lesionado, ele já falou que não quer correr risco de perder mais jogador por lesão. Pode ser que ele segure o Batalha. Se ele fizer isso, não acredito que ele coloque o garoto, o Paulo Vitor, para começar. Você sabe que ele é do time da minha cidade, né? E estreou, Paulo Vitor né? É do Boston City, mas Sim, estreou. Ele chegou como zagueiro, Romano, e tá chamando a atenção como volante. Mas ele disse que é volante. E no Boston usaram ele como zagueiro. Tanto que ele chegou aqui, a gente falava o zagueiro Paulo Vitor, mas ele tá jogando mesmo de volante e estreou o Paulo Vitor. Não acredito dele titular, não, mas de qualquer forma pode colocar o Edenilson de primeiro volante, o Zarate também faz ali, podem jogar juntos, né, na armação, no meio. Agora, sinceramente, eu acho que tá na hora de dar uma sequência pro Pavon, né? Porque o Pavon vem jogando bem e ele foi bem com a Alianza Lima, o treinador segurou ele contra o Botafogo. Aí o último jogo já foi bem de novo. Vamos ver se o Pavon tem uma sequência pelo lado direito e do lado esquerdo ou o Johan ou o Igor Gomes ou até o Patrick. Tem opções por ali. E lá na frente, acho que vai Paulinho e Hulk, Paulinho que foi preservado no meio de semana. Então não vai fugir muito disso, dessa formação, o Galo, que tem 2 jogos em casa, né, Romano? São 2 jogos importantes, mas você tira desgaste da viagem. Lógico, tudo isso vai ser colocado na balança aí pelo técnico D. Agora esse negócio de pesar a balança, Alexandre, eu fico com pena do Cláudio, porque ele fala das possibilidades, né? E com o Cudê não dá nem para cravar nenhuma, né? Porque ele muda. O Romano, e é interessante, né? Porque o Cláudio citou aí a situação do Pavon, né? E nesse momento, o Pavon é o único cara de lado de campo que o Galo tem, né? Exatamente. Não é entre os atacantes? O Hulk, o Paulinho pode até exercer essa função, mas não é escalado nela. Não é escalado nela. Não é escalado nela. Ele prefere ficar de lado, né? Eu lembro que o Paulinho surgiu muito, é interessante até porque o Paulinho surgiu muito fazendo o lado esquerdo, não foi isso? No Vasco da Gama? Foi. Inclusive parece que o Vital era o meia, era parecido com o que faz Bruno Rodrigues e Vital. Sim. Hoje era Paulinho e Vital. Eu lembro inclusive um jogo no Independência contra o Atlético que eles arrebentaram com um jogo ainda muito, muito garotos, né? Embora não sejam garotos, ainda sejam garotos na idade, mas é porque eles eram muito jovens. O que a gente percebe disso, o Cláudio, sabe, é que as mudanças do Cudê, sabe, várias delas são desnecessárias. E eu acho que isso prejudica justamente ele. E a gente pode pegar o futebol brasileiro, a gente tem, desde 2019, um time ganhando 2 títulos. 19 foi o Flamengo do Jesus, 20 foi o Palmeiras, né, que ganhou as 2 Copas, 21 foi o Galo, 22 foi o Flamengo de novo. Hoje, não sei se vocês concordam, nós temos 2 grandes times no futebol brasileiro, né? Os 2 melhores times, o Fluminense e o Palmeiras. São 2 times que, se perguntar o time titular para qualquer um de nós aqui, nós temos na ponta da língua. O Flamengo de 19 nós temos, o Galo de 21 nós temos, entendeu? Então, é querer brigar com a lógica. O Real Madrid tem o time titular dele, o Manchester City, a gente sabe qual. Então, ele tem todo o direito e a gente não vai brigar com a ciência, tá? O jogador está em risco, não vai escalar, é claro. Não vai escalar, é claro. Né? O Calazans acabou de trazer, o Matheus Vital está com problemas. Se tiver algum risco do Matheus Vital, ele não vai jogar contra o América. Mas não é isso que a gente está querendo. O que a gente está querendo é justamente o que o Cláudio colocou. O Pavon foi bem, saiu do time.
Aí foi bem de novo. O mínimo que a gente espera é que o Pavon possa jogar amanhã. E ele não pode jogar? O Pavon não pode jogar 2, 3 jogos seguidos? Assim, se não puder, tem um problema com o jogador também. O Pavon, ele foi titular em 9 jogos. No ano. E ele falar que ele tá revezando pra poupar os jogadores, sendo que o Hulk jogou 20 e tantos. Isso. E o Pavon tem um outro ponto, tá? O Pavon, ele tá começando a viver um bom momento no Atlético, mas nunca faltou entrega e disposição. É um cara que mostra que tem uma condição física, inclusive muito boa, né, Cláudio? Você vê todos os jogos, o Pavon, a gente até falava disso, né? Não, o Pavon às vezes tem que cruzar, chuta, mas correr, entregar, tentar fazer, ele sempre tentou. E agora tá começando a acontecer. É o momento de quê? De você dar força ao jogador, de você dar sequência para poder tentar trazer o Pavon do Atlético, o que foi a Copa de 2018 na Rússia, que é outro dia mesmo, 5 anos só. Então o cara que jogou a Copa do Mundo pela Argentina não é qualquer coisa, sabe? Então, se o cara está vivendo um momento bom, deixa ele viver o momento bom dele o máximo possível para você poder tentar ter o jogador que você contratou. E o cara de criação, todo mundo precisa de confiança em qualquer segmento, a verdade é essa, né? Mas o cara de criação, do drible, da jogada diferente, do cruzamento, ele precisa dessa sequência, porque aí ele vai ganhando ritmo. O cara que desarma, para ele, essa falta de uma sequência de jogos, ela é menos sentida, né? Mas o cara que faz a jogada diferente, ele precisa muito disso. Você levantou uma questão que eu acho maravilhosa. O Claudião tá sofrendo, né? Quem tá sofrendo são os jogadores. Também. Isso dito pelo... Não sou eu que tô falando, não. O melhor jogador do time falou, olha, a gente precisa de uma sequência, eu prefiro assim, os jogadores preferem. Então assim, cara, muitas vezes o torcedor mais fanático, e eu não vou julgar aqui o amor do torcedor, a paixão do torcedor. Ah, não, mas tá pegando no pé. O jogador tá falando isso. Não é a gente, não é pro Claudião vir aqui no jornal e falar, a escalação é essa. São os jogadores que estão falando, né? O Ale, tem um ponto também, né? Você destacou aí, o Hulk é indiscutivelmente o melhor jogador do Atlético. Se a gente pegar essa temporada, né, Cláudio? O que o Hulk decidiu de jogo é uma enormidade. As últimas 2 vezes que o Pavon jogou, o Pavon foi o melhor atacante do Atlético em campo. O Pavon conseguiu ser melhor do que o Hulk. Ele foi contra o Cuiabá, né? O Pavon jogou mais que o Hulk contra o Cuiabá, né? Não só na questão de criação, de jogada, de gol, de marcar gol, de tudo. E na outra vez também tinha sido. Então, olha a fase que o Pavon está vivendo. Ele conseguiu, nas últimas 2 vezes que ele jogou, ser o melhor atacante do Atlético em campo, concorrendo com ninguém menos que um monstro chamado Hulk, né? E um outro detalhe, Cláudio.